Boa tarde a todos. Nós iniciaremos as atividades dessa tarde com a premiação dos cases de sucesso. E para a entrega da premiação, nós convidamos o professor Dr. Sandro Rigo, coordenador da CITIC. Terceiro lugar, com o case Smart Lock IoT, fechadura inteligente. Nós convidamos a subir o palco Thaís Rodrigues Bezerra. Também Ricardo Antunes Barbosa. Lição da Prefeitura Universitária. Segundo lugar, case Um Livro para Todos, uma publicação transmídia e acessível. Nós convidamos Ana Regina Kupperschmid, da FEC, e Márcia Abreu, da editora da Unicamp. E agora, o primeiro lugar, com o case Redes Wi-Fi para Internet das Coisas, IoT, na Unicamp. Convidamos Aurélio Couto Arruda, Raquel de Carvalho Pasqualino, Ricardo Bueno da Silva e Sandra Regina Souza Picciotto, do Centro de Computação da Unicamp, CCUEC. Assistiremos agora à apresentação do case vencedor do 8º Sinfotec. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Raquel, trabalho no Centro de Computação e junto com o Ricardo nós vamos apresentar hoje algumas soluções de Wi-Fi que a gente implantou na nossa equipe, tá, para a internet das coisas na Unicamp. Bom, por que se preocupar com isso? Tá? Então, segundo a Gartner, o ano que vem já vai ter 30 bilhões de dispositivos conectados na internet. O diferente aqui é que 70% não vai ser celular, não vai ser notebook, coisas que a gente está acostumado. Tá? Então, 20 bilhões desses dispositivos vão ser câmeras, vão ser sensores, os controladores, geladeiras, todas as coisas que formam essa internet das coisas. E qual que é o grande desafio para a TI? A gente precisa prover uma rede para esses dispositivos, que seja uma rede escalável, que ela consiga comportar muitos nós, muitos dispositivos, que seja uma rede simples, porque esses dispositivos têm recursos limitados para, por exemplo, fazer uma autenticação, um controle de acesso. Então, tem que ser uma rede simplificada, mas, ao mesmo tempo, essa rede tem que prover segurança, tanto para os dispositivos, as coisas, quanto para os outros dispositivos, os outros elementos que já fazem parte hoje da rede. Então, quais são os tipos de rede que existem atualmente, tá, que estão para a internet das coisas? Então, são dois grandes grupos. Um grupo são as redes sem fio que são locais, que são dentro de prédios, que são usadas em automação predial, que é usado na parte de indústrias, e que, por exemplo, sensores para controle de linha de produção, sistemas de CFTV, esse tipo que a gente está mais acostumado de rede.
A tendência dessas redes dentro de prédios, nos campos, é que elas têm uma convergência dessa infraestrutura que hoje tem, para um sistema de câmera, um sistema de ventilação, um sensor de linha de produção, que isso convirja tudo para uma rede, uma infraestrutura gerenciada pela equipe de TI. Outro grande grupo, tá, de topologias mesmo de rede para IoT é a rede para grandes distâncias. E essas redes, acho que a gente não está tão acostumado, mas existem várias aplicações já hoje em dia, que é baseado no seguinte: você tem um sensor IoT ligado a um bem móvel, tipo um carro, ou ligado a alguma coisa fixa, tipo um container, e esse sensor ele coleta dados e ele manda via rede de longa distância para uma aplicação que geralmente está numa cloud remota. Tá? Então, alguns exemplos de aplicação é esse sistema de telemetria veicular, monitoramento de container de armazenamento químico, indústrias de gás e refinamento, ou seja, locais geralmente perigosos, então tem sensores para monitorar. Outro uso é para monitoramento de rebanhos numa área grande, e etc. A comunicação local, a LAN, o primeiro tipo de rede, hoje em dia o mais comum é usar a tecnologia Wi-Fi ou Bluetooth. E para redes a longa distância, usando redes celulares ou as Low Power WAN. Tá? Eu vou comentar agora nesse slide que a gente fala quais são as tecnologias atuais, tá, que a gente destaca para uso de IoT. Ali naquele gráfico, a gente achou bem interessante. Deixa eu ver se eu consigo. Nós temos vazão da rede, está medido ali em megabits ou gigabits por segundo, versus o alcance da rede, a cobertura. Falando de rede local, que seria o LAN, que são aqueles que estão em azul claro, a gente destaca, então, o Wi-Fi, que é o mais comum, que a gente conhece, hoje está no ACI e no futuro o AX, o padrão, o Bluetooth 5 e o Zigbee. O Bluetooth 5 ele teve uma diferença significativa da versão 4 em questão de cobertura, tá, que aumentou, e em questão de throughput. Então, hoje ela é considerada uma rede local para uma coisa pessoal dentro da casa, e agora já está considerada para uma rede mesmo de prédio, esse tipo de coisa. Para a rede WAN, que é para grande distância, que é o que está em cinza ali, existem várias tecnologias, os LTEs, ali, tudo baseado em rede de celular, tá? O 5G que está vindo, e as que têm menor vazão, que está o NB-IoT, o Narrowband IoT, o LoRa, que são redes que a gente chama de Low Power WAN, que são redes para WAN que consomem pouca energia. Por quê? Se olhar esse gráfico, a gente tem throughput versus a cobertura. Mas quando você monta uma rede IoT, tem outros fatores que você tem que considerar além disso. E um deles é a capacidade, ou seja, quantos dispositivos vai caber na minha rede IoT, que é a capacidade da rede, né, no número de nós. E um dos grandes gargalos hoje, que é o que mais as pessoas estão desenvolvendo e aprimorando tecnologia, é quanto ao consumo de energia. Porque são dispositivos que são pequenos, que requerem que a bateria dure bastante. Então, por isso que o tipo da rede é uma rede que vai ter para baixo consumo. Que, por exemplo, a maioria desses tipos de tecnologia, do Narrowband, do LoRa, o tipo de dispositivo, às vezes a bateria dura mais de 10 anos. Bom, e aqui na Unicamp? Então, falando um pouquinho da rede da Unicamp. Tá? Como que a gente trabalha hoje na rede da Unicamp, a rede Wi-Fi? A gente tem uma solução corporativa que é baseada em controladores de rede sem fio e pontos de acesso, que dão uma conexão para o usuário. Tá? Os controladores e os pontos de acesso, eles podem ser gerenciados, hoje na Unicamp, eles são gerenciados de duas formas. A gente chama de forma centralizada, que é o que o centro de computação gerencia, e de forma não centralizada, que as unidades e órgãos fazem a gerência dos próprios equipamentos. Então, dos controladores centralizados, que é o que o centro de computação hoje toma conta, a gente trabalha com 2 fabricantes, tá? Ruckus e Aruba, 2 grandes players aí de Wi-Fi. A gente tem vários controladores e a gente está trabalhando com as APs na última coluna. De modelos, a gente tem as mais antigas, G, a gente tem N e tem a C. Os padrões de tecnologia de Wi-Fi. Recentemente, a gente adquiriu 2 controladores Ruckus Virtual Smart Zone,
com capacidade de até 10 mil APs, e a gente está em implantação e vai migrar grande parte das APs RUCOS para esses controladores. Então, hoje, com essa gerência centralizada, ou seja, que o centro de computação gerencia, a gente tem 50 unidades já que a gente toma conta, né, e configura os equipamentos. Então, são 52 unidades e a gente está com uma expansão dessa centralização. Aqui tem um mapa, tá, da Unicamp. A gente tem, além das unidades que gerenciam os APs, a gente tem várias APs também que são outdoor, que a gente fala que eles estão espalhadas por postes na Unicamp ou fachadas, tá, cobrindo a parte externa dos prédios, e também são gerenciadas pelo centro de computação. Vou dar um zoom aqui. Sobre os APs outdoor, que a gente tem, tá, que são esses APs com cobertura externa. A gente vai totalizar mais de 100, tá, com essas expansões, mas a gente tem hoje em azul o que já tem instalado atualmente. A gente está com uma expansão agora, que a gente fala de fase 2, que está para sair, que é esses pontos em amarelo. E a próxima expansão são esses pontos em laranja. Tá? São APs para cobrir áreas externas dos prédios aqui na Unicamp. As unidades centralizadas, eu já falei, são 52, então, assim, considerando todos, a gente fez um levantamento recentemente, então, assim, considerando todos os pontos de acesso que existem, tá, em todas as unidades da Unicamp, somadas, a gente tem cerca de 1.600 pontos. E desses 700 estão centralizados, né, o centro de computação está gerenciando. Tá. Então, quais são as redes que a gente deixa disponível nesses pontos de acesso? Tá? Então, hoje a gente está trabalhando com 5 redes, que é o EduROM, que é para uma rede para alunos, docentes, funcionários da universidade, e as unidades, outras instituições são participantes desse projeto aí mundial. A gente tem a Unicamp Visitante, que é para atender quem está de passagem aqui para a Unicamp, né? A Unicamp Configuração, que é uma rede exclusiva para fazer a configuração inicial do EduROM. A gente tem a Unicamp IoT, que é para projetos IoT institucionais, que envolvem mais de uma unidade, que estão espalhadas aí, dispositivos pelo campus. E o IoT local, que são para ligar dispositivos dentro da rede da unidade, coisa local. Todas essas redes estão disponíveis em todos os APs que o centro de computação gerencia. Tá? E, além disso, o que a gente fez? Como a gente tem o desafio do IoT, a gente está aproveitando já todos esses pontos de acesso que existem na Unicamp e colocando essas 2 redes de IoT para dar conexão a esses dispositivos, então, já na tecnologia que a gente já tem na infraestrutura existente. Por isso que é o foco da palestra aqui, a gente está falando do Wi-Fi. Boa tarde, pessoal. Sou o Ricardo. Eu vou dar continuidade com a apresentação. Ficou bem claro qual é o desafio. A gente está começando a trabalhar em atender soluções de IoT na universidade. Já tínhamos uma rede WLAN instalada, sendo bem utilizada, e a aproximação dos 2 assuntos foi, na minha opinião, uma das melhores maneiras que acontece. Nós somos motivados a fazer. Fomos procurados pelo professor Luiz Carlos, que é responsável por um projeto de IoT na universidade, e ele falou, olha, vários locais da Unicamp onde eu vou, eu encontro a rede EduROM. Eu preciso de sinal Wi-Fi para atender o meu projeto de IoT. Então, eu gostaria de utilizar a rede sem fio da universidade para isso. Tá? E aí, essa foi a nossa motivação para entrar e para propor uma solução de cobertura Wi-Fi para IoT. Tá? E a gente começou, nesse ponto, então, a pensar quais seriam as possibilidades, qual a rede seria ideal para o projeto. A demanda de um projeto necessariamente não vai ser igual a outra, então qual o escopo que a gente vai atuar? O projeto inicial que foi nos apresentado como desafio era atender um projeto campus-wide, quer dizer, os medidores que faziam parte da solução estariam espalhados pelo campus todo, nos mais diferentes locais, mas sabíamos também de iniciativas internas e unidades que precisariam de soluções locais. Então, como a gente prover redes de atendimento distinto nesse caso?
A gente começou, então, pela ideia da rede Unicamp IoT. Tá? A ideia da rede Unicamp IoT era uma rede Wi-Fi para projetos IoT institucionais, onde a gente entende a necessidade da abrangência do projeto, geralmente envolvendo mais de uma unidade, várias áreas da Unicamp. Tá? Ela foi implantada em maio de 2018. Ela hoje já é disponibilizada em mais de 700 pontos de acesso, que são centralizados, que possuem a gerência realizada pelo centro de computação. Isso espalhado em todos os campi. Então, essa rede está sendo divulgada não só no campus de Campinas, ela também é divulgada em Piracicaba, onde nós fazemos a gerência dos pontos de acesso da Faculdade de Odontologia. Na FCA, nós tínhamos os pontos sendo gerenciados, mas hoje acho que não temos mais isso. E aí, em Limeira, não fazemos a gestão de outros pontos. Então, hoje, fora o campus de Campinas, nós atendemos em Piracicaba também com essa mesma rede. Como eu disse, a gerência é realizada pelo Centro de Computação. Basicamente, a tecnologia utilizada é 802.11n ou AC. Então, trabalhamos com 2.4 GHz e 5 GHz. O controle de acesso, nós implementamos uma camada de controle de acesso por MAC address, para tentar controlar um pouco mais a questão de acesso à rede, da autorização à rede. É aquilo que a Raquel colocou na apresentação, na parte que ela apresentou. Um dos grandes desafios da questão do IoT é como você entregar um nível de segurança, porque segurança geralmente requer complexidade, indica complexidade, como você fazer isso com dispositivos que geralmente são muito simples e não tem a complexidade exigida, não tem uma pilha de protocolos para você poder usar as melhores práticas da parte de segurança. Então, muitas vezes, você tem que implementar alguns segurança por camada. Então, pode não ser o melhor protocolo de segurança, mas cada camada que é implementada, você consegue montar uma solução aceitável de segurança para dispositivos simples, que é o caso do IoT. Então, nós fazemos um controle de acesso por MAC address. Além disso, utilizamos, pelo menos no nível de acesso à rede, uma criptografia baseada em WPA2-PSK. Então, uma rede open com uma passphrase, os dispositivos fazem acesso à rede e depois passam por uma camada de autorização via MAC address para saber se aquele dispositivo está autorizado ou não a prosseguir na rede, ganhar um endereço IP e poder acessar as informações. Seguindo orientações, também boas práticas para a implantação de soluções de IoT, a ideia é a gente conseguir fazer essa rede de forma que ela possa ser segmentada por projeto, por iniciativa. A gente não pode esquecer que a gente está trabalhando numa rede Wi-Fi espalhada pelo campus todo. Então, é difícil você imaginar que a mesma rede, o mesmo segmento de rede, né, vamos chamar a camada 2 aí na parte LAN, WLAN, vai atender a todos os projetos. Então, a nossa ideia foi segmentar. Cada projeto institucional de IoT ficaria recluso dentro de um escopo de rede, dentro de uma VLAN, vou dizer assim. Utilização de endereçamento privado, tá? Todos sabem aqui, principalmente os administradores de rede, a briga que a gente vem travando nos últimos anos com relação à escassez de endereçamento IP na universidade. Então, um pré-requisito para o projeto foi utilizar endereçamento IP privado, porque senão você já começaria um projeto com restrições de crescimento. Então, a ideia é sempre utilizar, nos casos de IoT, endereçamento privado. Daí a gente não tem limitação. Geralmente, esses dispositivos têm um escopo de acesso interno à universidade. Dificilmente, eles necessitam acessar diretamente a internet. E nos casos onde for necessário, aí você pode implementar soluções baseadas em NAT, qualquer tipo de tradução de endereço. Uma outra característica que a gente tinha que atender dentro do projeto é como providenciar, como permitir que os dispositivos possam se comunicar com seus servidores de forma segura. A ideia que nós tivemos foi, inclusive, apresentada para os projetos, e, no caso, os 2 projetos que a gente estava buscando atender no momento, e eles concordaram com a implementação, acharam que dava segurança e, ao mesmo tempo, provia um certo nível de autonomia para cada projeto, era fazer uma comunicação baseada em VPNs. Então, a ideia é, cada projeto tem um servidor do projeto, seria um gateway, digamos assim,
que fecharia um túnel de VPN com a nossa infraestrutura central, e aí a gente colocaria cada servidor desse dentro do mesma VLAN que os seus dispositivos estão naquele projeto. Então, basicamente, o seu servidor pode estar em qualquer lugar do mundo, ele fechando uma VPN com a nossa estrutura, ele ganharia um endereçamento IP da mesma classe de endereços que os dispositivos, e a comunicação seria como se fosse numa rede local. Tá? E isso traz uma autonomia, porque daí cada projeto pode estabelecer a forma como essa comunicação vai ser feita, quais portas ele vai permitir a comunicação, ele quer fazer uma gerência remota dos dispositivos, quer aplicar um firmware remotamente. Então, essa é a forma mais segura que a gente encontrou de prover essa característica para cada projeto. E uma outra coisa interessante também, que a gente viu que parte de boas práticas, é separar, não só dentro do escopo IoT, um projeto de outro, mas também segregar essa rede WLAN, essa rede Wi-Fi, de outras redes Wi-Fi. Então, isso foi também um principal motivador para a gente criar um SSID novo, que pudesse ser utilizado somente para soluções IoT. Esse aqui é um pequeno esquema, onde a gente tenta exemplificar como é feita essa comunicação. Então, a gente tem aqui a WLAN Unicamp IoT, com todos os dispositivos. Aqui dá para ver, a gente está exemplificando como se fossem dois projetos. Tá? Então, a gente tem o projeto A, que vai ficar na VLAN 1, e o projeto B, na VLAN 2. Ambas VLANs são tratadas por um roteador e firewall principal, que nós temos, que toma conta de todas as redes WLAN gerenciadas pelo centro de computação. Então, a ideia aqui é a seguinte: cada projeto, no caso o projeto A, ele tem um servidor A, que vai fazer a comunicação com ele. Esse servidor A pode estar dentro aqui de uma unidade, e ele abre um túnel de VPN, e a partir do momento que ele conectou, a gente redireciona e coloca ele na mesma rede que a rede do projeto. O mesmo vale, nesse caso, para um ou mais servidores, por exemplo, no caso do projeto B. Tá? Hoje, a gente tem isso funcionando com dois projetos. Um projeto é o Campus Sustentável e o outro projeto é o Smart Campus, que a Prefeitura está participando. Tá? Inclusive, a Prefeitura ela conta hoje, acho que com 2 servidores conectados, para questões de redundância, tudo. Então, isso aqui exemplifica mais ou menos aquilo que a gente tem hoje em produção e funcionando. Esses são os projetos. Tá? O projeto Campus Sustentável, ele tem duas vertentes principais. A primeira, baseada na questão de medição de consumo de energia. Tá? É um projeto aí que é feito em parceria com a CPFL. Hoje já estão instalados por volta de 100 medidores. A previsão é que tenham 300 medidores aproximadamente desse projeto, espalhados pelo campus. Aqui tem uma foto aí dos medidores, a forma, aqui o medidor, e aqui a forma como ele tem uma anteninha externa, inclusive, para dar um ganho aí na transmissão, e ser mais fácil dele conseguir capturar o nosso sinal e enviar as transmissões. Tá? Então, existem hoje na universidade por volta de 100 instalações como essas já em produção. Os servidores dessa solução estão armazenados na nuvem da Amazon. Então, os servidores ficam na nuvem da Amazon, fecham uma VPN com o nosso concentrador e toda a comunicação é feita dos medidores, diretamente enviando dados para os servidores que estão na Amazon de forma segura. O Campus Sustentável tem um segundo projeto, que é a parte de energia fotovoltaica. E aí, nesse caso, são os equipamentos que estão sendo monitorados, são os inversores. Hoje já existe na universidade instalados 23 inversores, são 8 sites para captação de energia solar. Ginásio municipal aqui, o ginásio multidisciplinar da Unicamp, o GMU, tem painéis e inversores na Faculdade de Engenharia Civil, na Educorp, na Faculdade de Engenharia Elétrica, no Museu de Ciências e no CEPETRO. Nesse caso, uma outra característica: os servidores que recebem essas informações, eles estão hospedados em nuvens diferentes, cada uma de um fabricante diferente. Então, nós temos inversores da marca A, então as informações são mandadas para a nuvem desse fabricante A. Os inversores da marca B são mandados para outro fabricante. E aí a gente não tem um controle sobre esses servidores. Então, nesse
Nesse caso, como a comunicação geralmente é one-way, ou seja, é só para envio de dados, então, esse caso específico, a gente não utiliza uma questão de VPN do servidor para os inversores, no caso. Tá? Nesse caso, a VPN seria somente para permitir um trânsito até a internet. Então, por exemplo, um servidor interno da Unicamp fecha uma VPN conosco e é ele que vai prover o acesso à internet para os inversores. Tá? A ideia é que não fique sob responsabilidade, a ideia é essa, não fique sob responsabilidade do centro de computação prover o acesso direto à internet no caso de alguns dispositivos IoT. Geralmente, quem sabe dessa demanda e pode prover melhor esse controle é o próprio projeto. Então, a nossa ideia é que os dispositivos do projeto A, se precisarem acessar a internet, esse acesso tem que ser provido, controlado pelo projeto A. No fundo, todo mundo vai utilizar a infraestrutura de rede da Unicamp, mas o controle de acesso, o mecanismo de NAT, ou qualquer tipo de regra de firewall para controle, tem que ser implementado dentro do projeto, que é quem domina e tem o conhecimento necessário das regras de negócio que envolvem esse projeto. A ideia nossa é fornecer somente a infraestrutura básica de rede. Outro projeto também que é parceiro nessa iniciativa é o Smart Campus, um projeto aí que envolve a Prefeitura, o Instituto de Computação, Faculdade de Engenharia Elétrica, Faculdade de Engenharia Civil, o IMEC e a FT. Tá certo? Tem mais gente envolvida, não? É isso, né? Certinho. As iniciativas que eles estão trabalhando no momento, monitoramento de estacionamentos, controles de acesso. Uma característica nesse caso é que os servidores desse projeto estão hospedados na nuvem da Unicamp. Então, a gente tem aí 3 projetos, cada um com uma característica diferente. Um hospedado numa nuvem pública, o outro numa nuvem privada, no caso da Unicamp, e um terceiro hospedado em nuvens de fabricante. Tá? Então, a mesma solução que a gente implementou conseguiu atender essas 3 demandas distintas. E aí tem a outra demanda de IoT, que já é conhecida, e até uma demanda pré-existente, antes mesmo desses projetos institucionais, a gente já sabia de demandas que envolviam IoT dentro das unidades. Então, aí vem a outra parte do desafio. Como prover também uma rede para dispositivos IoT de escopo local, que as unidades tenham o controle sobre as regras de negócio dessas soluções. Geralmente soluções onde não são utilizadas campus-wide, não são soluções outdoor, geralmente soluções indoor. Tá? Então, nesse caso, a nossa opção foi trabalhar de maneira centralizada na camada de rede sem fio e descentralizar a solução na hora que isso partir para a parte no modelo OSI camada 2, na parte de LAN, digamos assim. Tá? Então, qual que é a ideia? Deixa eu voltar aqui. Um SSID único, chamado IoT Local, que vai ser divulgado a partir da nossa infraestrutura central, hoje para os 700 pontos de acesso que temos espalhados na universidade. Uma VLAN, um único ID de VLAN, que vai ser compartilhado também e entregue na estrutura de cada unidade. Então, a gente está tentando padronizar, a nossa proposta é trabalhar com o ID 207, trabalhar com um ID menor que 256, porque a gente sabe que, dependendo aí da unidade, pode ter switches muito antigos e aí é um limitante o tamanho do ID de VLAN. Então, a gente está trabalhando abaixo de 256 para tentar atingir todo mundo que for querer usar essa solução. A ideia também, novamente, uma rede simples, com autenticação PSK, um controle de acesso também para endereço MAC, só que a partir daqui é que muda a solução. O controle de acesso MAC, a entrega de endereçamento IP e o possível roteamento ficariam por responsabilidade de cada unidade que deseje utilizar o serviço de IoT local. Da mesma forma, a ideia é separar de outras redes Wi-Fi. Então, quer dizer, a nossa rede Wi-Fi seria divulgada, uma rede específica para esse tipo de uso. Tá? E hoje a gente está com um piloto lá no centro de computação,
para colocar em prática essa nossa proposta. A ideia é rodar esse piloto mais aí 1 mês, pelo menos, no centro de computação, e depois estender esse piloto aí, talvez para 1 ou 2 unidades que queiram arriscar com a gente, e para a gente validar o modelo, levando em consideração as características que as unidades têm, né? A realidade do centro de computação é bem menor se você levar em consideração a realidade das unidades de ensino e pesquisa, principalmente. Então, a gente quer colocar esse modelo em prática com algumas unidades que tiverem a fim de fazer essa parceria conosco, para a gente validar o modelo e saber que ele atende aí a maioria das demandas de todas as unidades. Aqui tem um esquema só ilustrativo para a gente tentar mostrar qual que é a ideia. Então, baseado nos nossos controladores Wi-Fi, a gente vai divulgar a rede IoT local em todos os pontos de acesso que estão sob nossa gestão. Esses pontos de acesso vão entregar todo o tráfego. Uma vez que o dispositivo se associar à rede IoT, ele vai ser direcionado para uma VLAN que vai ser entregue localmente na rede da unidade. Então, cada unidade que for querer ter acesso a esse tipo de serviço vai ter que configurar na sua infraestrutura de rede local a VLAN 207, e aí existe uma configuração especial que tem que ser feita no ponto de rede que atende cada ponto de acesso, para que essa VLAN possa ser utilizada. Então, a gente vai ter no mesmo ponto de acesso mais de uma rede sem fio divulgada. A gente vai ter o mesmo ponto de acesso divulgando rede sem fio Eduroam, rede sem fio Unicamp Visitante. O tráfego da Eduroam e da rede sem fio Unicamp Visitante vão ser tunelados e tratados de forma centralizada. O tráfego de rede da rede IoT local, não. Tá? Uma técnica chamada de split tunnel, ele vai sair fora desse túnel, não vai ser tunelado e vai ser entregue localmente para os seus equipamentos de rede, para o seu switch, para os seus switches de acesso. E aí você internamente vai tratar cada unidade internamente vai tratar essa VLAN e fazer o seu controle de acesso, fazer o seu endereçamento e suas regras de roteamento e firewall. Já temos alguns clientes em potencial, sabemos de algumas necessidades que foram colocadas para a gente, que acho que pode ser interessante. Tem o CBMEG, que no caso de câmeras e sensores, no caso de desenvolvimento de plantas, que a gente já teve lá com o Eliseu e já viu que eles têm alguma demanda que pode ser atendida por essa solução de IoT local. Tem a FEA, no caso aí de sensores para processos de fermentativo, a gente viu isso já aí com o Sivaldo também, que tem essa demanda lá. Vai explodir? Acabou. Está acabando, gente. Tem um projeto do IC, chamado Projeto Futebol, que a gente sabe que também pode ser utilizado, e a gente acredita que outras demandas em sala de aula, laboratórios em geral, a gente sabe que o Instituto de Química também tem algumas demandas, então a gente acha que essa rede vai conseguir atender de forma local as necessidades de IoT, mesmo trabalhando com a nossa solução centralizada. Aqui só os próximos passos, tá? Algumas melhorias que a gente quer colocar nessa solução. A primeira delas é no intuito de expandir a cobertura outdoor. Então, como a Raquel colocou, nós temos uma certa quantidade de pontos de acesso. A fase 2 a gente vai aumentar mais 25 pontos e na fase 3 mais 55 pontos, atendendo prioritariamente o projeto Campo Sustentável, que é quem está patrocinando essa expansão da fase 3 para a gente. A próxima etapa também é a implantação da rede IoT nas unidades, quer dizer, passado aí a fase dos pilotos no centro de computação e algumas unidades interessadas, a ideia é deixar liberado o serviço para toda a unidade que tiver interesse. Dar continuidade com a centralização da gerência de Wi-Fi das unidades. Tá? Hoje a gente já tem 52 unidades e a intenção é continuar crescendo. A gente ainda tem muito campo para poder crescer nesse item aqui na universidade. A gente está trabalhando dentro de um projeto de Wi-Fi nosso, na substituição de mais de 600 pontos de acesso que hoje estão nessas unidades. Então, a ideia é, todas essas unidades que já estão centralizadas, a gente provê a substituição dos pontos de acesso antigos, baseados aí no padrão BGN 2.4, para pontos de acessos novos, baseados no padrão 5 GB, que é 802.11ac, e esses pontos já viriam com suporte para a tecnologia Bluetooth 5, que é o BLE. Tá? Então, já abrindo uma outra possibilidade de comunicação para soluções IoT.
E aí também estamos trabalhando naquilo que a Raquel comentou, que é a implantação do novo controlador virtual para atender a plataforma Rucos, e vai atender, inicialmente a gente tem capacidade para 600 licenças, mas essa plataforma a gente pode expandir até 10 mil pontos de acesso aqui na universidade. Uma das características principais dessa solução é permitir que a gente possa fazer uma gestão compartilhada com as unidades que assim desejarem. Então, a nossa ideia é compartilhar a visão de gerência com algumas unidades que tenham essa demanda. A solução permite trabalhar com multi-tenant, então nós ficaríamos com a gestão principal e poderíamos criar grupos para as unidades para que elas tenham uma visão só dos seus equipamentos de rede e possam, dessa forma, fazer uma gestão compartilhada conosco, o que pode trazer agilidade na prestação de serviço dentro das unidades. O que a gente tinha para falar era isso. Tá? Aqui só uma conclusão final. Unicamp IoT e o IoT local são as nossas redes Wi-Fi específicas para a internet das coisas. A Unicamp está preparada para um uso crescente de dispositivos inteligentes capazes de capturar informações e tratá-las de forma automatizada. Qualquer unidade pode desenvolver projetos de pesquisa ou aplicações utilizando essa nossa infraestrutura. Basta entrar em contato com o Centro de Computação, nos procurar e a gente vai trabalhar em conjunto nesse projeto. E, por fim, a tecnologia permite gerar trabalhos científicos, racionalização de uso de recursos, além de novas aplicações em diferentes áreas de crescimento. Aqui o endereço de e-mail da equipe, o Aurélio, a Raquel, eu e a Sandra. A gente agradece a todo mundo que já colaborou e vem colaborando dentro desse projeto. A gente não conseguiria fazer isso sem o apoio do restante da nossa equipe de redes, do apoio do próprio Centro de Computação e das unidades que são parceiras nossas. Tá? E no final só tem algo aqui embaixo que eu acho que é muito interessante, que a gente capturou aqui da Gartner, que é isso aqui. Soluções de IoT, não são somente complexas, tá? Mas elas vão ser a mais complexo sistema que as organizações irão planejar, construir e operar. Então a gente acha que tem aqui uma mina de ouro para a gente poder trabalhar, a desenvolver, só que vai precisar de muito esforço, de muita cooperação, para que a gente consiga fazer isso de forma organizada dentro da universidade. Beleza? Obrigado a todos.